Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade, embora um pouco lento, à leitura da Suma Teológica e a nossa revisão, nosso encontro 34. Nós continuamos essa revisão da questão 2. Vamos rever o artigo 3º da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que tem como proposição de reflexão a seguinte proposta: se Deus existe. Nesta questão, ele propõe refletir o artigo: parece que Deus não existe. Para responder este artigo, ele usa duas teses. Depois ele propõe uma antítese, depois uma síntese, respondendo o artigo 3º, afirmando a existência de Deus em 5 provas. Por fim, ele responde às duas teses iniciais, à discussão, que deu a discussão. A primeira tese refere à existência de Deus e à existência do mal. Ele afirma: se existisse Deus, o mal não existiria. Mas pelo mal existir no mundo, se deduz que Deus não existe. Essa é a tese. A razão aqui é fundada no princípio: se um dos contrários, sendo infinito, destrói o outro contrário totalmente. Então, se o nome de Deus se trata de um bem infinito, assim, se Deus existisse, não haveria nenhum mal. Essa é a tese, a proposição que ele coloca. Como explicar a existência do mal se Deus é infinito? Santo Agostinho, no livro De Libero Arbitrio, procura responder a origem do mal, que não é criação de Deus. Deus não criou o mal. Pois, sendo sumamente bom, nele não há princípio do mal. Deus sendo infinito, o outro contrário não existiria. Mas se há o mal, o contrário, então Deus não existe. A segunda tese trata sobre a necessidade que não é argumento para supor a existência de Deus, visto que tudo o que aparece pode ser feito por outros princípios, tendo como tese a não existência de Deus. Ora, como o natural se reduz ao princípio, o que é a natureza, o que é proposital se reduz ao princípio, que é a razão humana ou a vontade. Daí se deduz que não é necessário afirmar que Deus existe, porque se pode explicar as coisas por outros princípios, então a tese de Deus fica deixada de lado. Mas agora ele fala da antítese, que se opõe às duas teses iniciais. Na antítese, São Tomás funda a sua razão na palavra da Escritura, no Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus diz a Moisés: eu sou quem sou. Eu sou aquele que é. Daí segue a hipótese, a resposta de São Tomás. Ele vai então, na síntese, vai usar 5 vias para provar a existência de Deus. A primeira prova da existência de Deus é a do motor imóvel. Como o movimento é uma realidade das criaturas, existe um ser imóvel que tudo move e não é movido por ninguém. Sendo alguns seres movidos neste mundo, as criaturas movidas o são em potencial, enquanto o ser que move está em ato. Ele define mover como levar algo da potência para o ato de mover-se, ser movido. Levar da potência ao ato. Na reflexão de São Tomás, é impossível algo ser motor, e ao mesmo tempo movida, ou mover-se a si mesmo.
Visto tudo o que se move, a potência é movido por outro em ato. Se o motor que está em ato se move, é porque outro motor o moveu. E este foi movido por outro, e assim, retomando, voltando à origem, há sempre uma realidade que está em ato, que faz com que a potência de um ser se torne ato, é movido por alguma coisa. Essa realidade do motor que move outro e é movido não pode se dar ao infinito. Se assim fosse, não haveria o primeiro motor, que tudo move e não é movido por ninguém. Assim, Deus é o primeiro motor, ato puro, e que não é movido por ninguém. Este motor primeiro é chamado de Deus. A segunda via da prova da existência de Deus parte da causa eficiente. Nessa resposta, Santo Tomás admite que Deus é causa eficiente de tudo que existe e não é causado por nada. Assim, ele admite uma causa eficiente primeira, que tudo causa e não é causado por ninguém. E esta causa eficiente se dá o nome de Deus. A terceira via, como prova da existência de Deus, vem da reflexão entre o possível e o necessário. As coisas possíveis, isto é, coisas que podem ser, e outras podem também não ser, que podem ser geradas ou podem ser corrompidas. Visto que aquilo que não pode ser, algum tempo não foi, não existiu, se pode então pensar como uma coisa que não pode não existir veio ao momento a existir. Era não ser, passa então a ser, a ter um começo. E tem por uma coisa, a sua existência, ele só pode existir porque tem uma coisa que já existe antes dele. Daí segue que existe um ser necessário que se torna a causa das coisas possíveis. De não ser, passam a existir. Tudo o que é necessário ou tem de fora a causa da sua necessidade, ou não tem a causa da sua necessidade. Então, por isso aqui explica também que Deus é criador de todas as coisas do nada. As coisas que vêm a existir, a se tornar ser, porque tem uma origem de um ser, que dá razão a toda a existência das outras coisas. Como não é possível proceder até o infinito nos seres necessários, que têm a causa da própria necessidade, somos forçados a admitir um ser por si necessário, e que não tem de fora a causa da sua necessidade, mas é causa necessária dos outros que existem. Este ser, que é causa necessária de todos os outros seres, e que não vem de fora, não tem de fora a causa da sua necessidade, este é Deus. Causa de todas as coisas e não é causado por ninguém. O possível é aquilo que pode ser ou não ser. Implica dependência para vir a existir. O que vem a existir tem uma causa necessária que dá origem a todas as coisas. Este é Deus. A quinta via procede dos graus que se encontram nas coisas, que possuem proporções maiores e menores. Então, são graus. Como o bem, a verdade, a nobreza e outros atributos. A relação de maior ou menor se refere a atributos enquanto se aproximam de um máximo, diversamente. Maior tem uma realidade que é o máximo, que é superior ao maior, podendo refletir o exemplo dado. O que é máximo em um gênero é causa de tudo o que esse gênero máximo corresponde. O máximo é maior que o mais.
O fogo maximamente quente é causa de toda coisa quente. Daí se conclui que existe um ser, causa da bondade, de qualquer atributo de perfeição de tudo que existe, e que se chama Deus. A quinta prova da existência de Deus se refere ao governo de todas as coisas, não só como origem, mas como que tudo, então, que tudo governa. Esta é a quinta via. Ele cita o exemplo. Os corpos naturais, que não possuem conhecimento, agem em vista de atingir um fim, no alcance de atingir o que é ótimo. Eles chegam ao fim não pelo acaso. Há uma intencionalidade, mas por uma intenção. Eles só podem atingir o fim, isto é, dirigidos por um ente, um ser conhecedor e inteligente. Daí se conclui que existe um ser inteligente que governa, que ordena todas as coisas naturais, a fim de este ser, que é para atingir um fim, e esse ser, então, se chama Deus. A partir daí, São Tomás responde às duas teses iniciais. A primeira argumenta, tomando como referência Santo Agostinho, no Quirínio, capítulo 11. Deus sumamente bom, de nenhum modo permitiria existir algum mal nas suas obras. O mesmo diz, no início do livre-arbítrio, onde ele responde unde male, de onde veio o mal. Mas Deus é onipotente e bom. Então, mesmo que de um mal, ele possa também tirar um grande bem. Pertence, pois, à infinita bondade de Deus permitir o mal, para dele tirar um bem. Ele permite o mal cuja origem não é de Deus, mas vem do uso que se faz da liberdade, que também a liberdade é um bem médio, que foi distorcida, essa liberdade foi distorcida pelo pecado original. Daí São Tomás responde à segunda tese. A natureza que tem um fim determinado, por meio de um agente, um ser superior, as coisas feitas pela natureza, se reduz a Deus como causa primeira, que é a causa mais alta. E esta não é a razão humana e a vontade humana, visto que a razão humana e a vontade humana são mutáveis e imperfeitas. Ora, as coisas que se movem e que são suscetíveis de defeito se reduzem ao primeiro princípio imóvel e por si mesmo necessário, como vimos nas provas da existência de Deus. Então, essas 5 provas é importante que nós possamos sempre ter em mente, porque aqui ele quer demonstrar as provas da existência de Deus, diante ou de um fatalismo ou de um determinismo que possa, em determinado momento, negar a existência divina. Depois nós vamos fazer a revisão do encontro 35, depois de vermos na questão terceira, o artigo vai tratar das provas da existência de Deus, passando então essa revisão da questão terceira, que fala da simplicidade de Deus, que vem 8 artigos. Então ele pergunta, Deus é um corpo? Se em Deus existe composição de forma e matéria, se em Deus existe composição quiditativa da sua essência, isto é, sua composição essencial, ou composição de natureza e de sujeito, se em Deus existe identidade entre essência e existência, se em Deus existe composição de governo e diferença, se em Deus existe composição de sujeito e acidente, se em Deus existe qualquer espécie de composição, se ele é simples, se em Deus entra na composição com os outros seres. Então, isso nós vamos ver no nosso próximo encontro. E com essas teses principais, depois nós vamos dar continuidade
a tese sobre a questão da liberdade, né, dando continuidade não mais à revisão, mas à nossa reflexão dos textos da Suma Teológica de São Tomás de Aquino.